Bem, agora, né, conectando as coisas, na prática, a gente, para calcular a integral, a gente nunca vai partir para a definição que foi vista no vídeo anterior, que é a de fazer o limite de um somatório. É completamente inviável fazer o cálculo de alguma integral de alguma função daquele jeito. Graças a Deus, existe um teorema, que é o teorema fundamental do cálculo, que vai relacionar a integral do jeito que a gente viu com o problema, né, a resolução do problema de achar a área debaixo da curva. Graças a Deus vai ter um teorema para relacionar isso com derivada. Ainda assim, não vai ser simples integrar, né? Porque integrar vai se tornar um exercício de adivinhação. E aí talvez você não consiga fazer, entre aspas, essa adivinhação. Mas pelo menos a gente vai ter um norte. Então, a integral se relaciona com a derivada. De que forma? Se eu imaginar uma funçãozinha aqui, isso aqui é um f pequeno, que eu estou restringindo aqui no intervalo de a até b, esse é o domínio, e ela de a até b nos reais. Uma função que eu estou dizendo aí que é integrável. Então, assim, a gente nem vai aprofundar, né? Quando é que é integrável, quando é que não é integrável. Isso aí, obviamente, vai se relacionar com derivada, pelo que a gente vai ver aqui, mas não vamos entrar nesse mérito aqui de definir quando é que é integrável e quando é que não é. Só supõe que eu estou num universo aqui em que dá para pensar em fazer integral. Então, eu tenho que a integral de a até b dessa função f pequeno vai ser um fzão grande de b menos um fzão grande de a. E que fzão grande é esse que apareceu aí? Onde essa função f grande, a derivada dessa função grande é o f pequeno. Aí você vai dizer, pô, o que você está falando? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui é o seguinte, simplesmente está escrito o seguinte. Para você achar a integral aqui de uma função fzinho, que vai dar uma função f grande, simplesmente eu estou dizendo que essa função fzinho é a derivada da função f grande. Então, para eu descobrir essa função f grande aqui, ou quer dizer, para eu descobrir a integral do fzinho, eu tenho que descobrir que função, que é o que eu estou chamando de f grande, que derivado dá o fzinho. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é o que eu já tinha falado antes, não estou complicando não. Eu estou dizendo o seguinte, assim, para achar a integral, eu não vou nem botar definido, vou botar genérico aqui, a integral de fzinho de x, dx, para achar a integral de fzinho de x, dx, temos que adivinhar, vou usar o termo que eu tinha usado antes, em vídeos anteriores, adivinhar que f grande derivado gera fzinho de x. Então, um exemplo aqui com uma função, né, em particular. Então aqui exemplo, para ficar mais claro. Eu quero achar aqui, por exemplo, a integral de 1 até 2 de t ao quadrado, de x ao quadrado dx. Então aqui na minha nomenclatura, na minha notação, quer dizer, isso aqui é a função fzinho. Isso aqui é a função fzinho. Fzinho de x. X ao quadrado. Para a gente achar aquela conta ali, para fazer aquela integral, o que eu preciso é achar uma função fzão cuja derivada deu fzinho. Ou seja, eu preciso me perguntar ali, que função, me diz uma função que derivada gera como resultado x ao quadrado. Quer dizer, eu preciso fazer a volta da derivada. Isso aqui
é a derivada e eu preciso saber quem é que a função, qual é a função que a gente chama de primitiva que geraria aquilo ali a partir de uma derivação. Então, que função que eu tenho que derivar para ter como resposta x ao quadrado? Qual é a função que originalmente, né, derivada gera x ao quadrado como resultado? Aí até um negócio que a gente já brincou aí, né? Para derivar um negócio que é assim desse formato, x elevado a alguma coisa, a gente multiplica e tira um do expoente. Para fazer o retorno, para fazer a volta, eu vou somar um no expoente e dividir. Então afirmo o seguinte, essa integral aí, vou chamar isso aqui de I, de integral. Essa integral aí vai ser o que a gente vai chamar aqui na notação de x ao cubo sobre 3. Observa aí que se eu derivar esse negócio, x ao cubo sobre 3, vai descer o 3, vai cortar embaixo e vou tirar um do expoente, vai dar x ao quadrado. Então vai ser x ao cubo sobre 3 e aqui no intervalo de 1 até 2. Que é o que a gente está usando aqui. O símbolo que a gente usa é isso. Bota aqui 1, 2. É o símbolo que a gente usa ali. Bota uma barra, o valor inicial embaixo e o valor final em cima. Aí isso aqui, segundo essa notação do teorema fundamental do cálculo, é o Fzão. Então a integral da função fzinho é a função fzão. E que função fzão é essa? É justamente a função que, se eu derivo o fzão, se eu derivar isso, eu vou ter o fzinho. É o que está escrito aqui. Então tem que fazer a volta, né? Eu não tenho que derivar, eu tenho que descobrir quem é que eu deveria ter derivado para chegar ali. Então não é pegar o x ao quadrado e derivar x ao quadrado, daria 2x, né? Eu tenho que saber a volta. Quem é que derivado gera como resultado x ao quadrado? É justamente x ao cubo sobre 3. Aí nessa integral aí, se você usar essa função, por exemplo, e substituir o x por 2, o x por 1, né? Pegar o valor final, o valor inicial e subtrair, a gente vai ter o valor ali final. Então isso aqui vai ser o i, então vai ser, substituir o x por 2, então vai ser 2 ao cubo sobre 3, e substitui o x por 1, menos 1 ao cubo sobre 3. Isso aí vai ser 8 terços menos 1 terço. O valor dessa integral aí é 7 terços. E lembra o que né, pela definição aí do vídeo anterior, o que significa isso aqui, né? Isso aqui eu estou pensando, ó, qual o significado do negócio aí, né? Tem significado. Eu estou aqui no eixo, eu tenho aqui a função x ao quadrado, eu estou partindo dela, a função x ao quadrado faz isso aqui, x ao quadrado, e eu fiz a integral de 1 até 2. Então eu parti aqui do 1 ao 2. Se eu fiz a integral de 1 até 2, o que essa conta aqui, o que esse resultado significa é que a área entre o gráfico verde e o eixo x nesse intervalo de 1 até 2, essa área aqui vale 7 terços. Esse é o significado ali desse resultado. Mas para a gente chegar a esse resultado, a gente teve que descobrir, né, teve que sair daqui e achar essa função, que é a função que a gente chama de primitiva. É a função que derivada, é a função que derivada gera lá o cara que eu estava integrando. Então, esse problema aqui de adivinhar quem que eu tinha que derivar, né, para conseguir fazer a conta toda e fugir daquele limite de somatório, isso só é possível por causa desse teorema. Esse teorema, aqui nessa parte, esse é o chamado teorema fundamental do cálculo, olha o nome, teorema fundamental do cálculo, ele faz a ponte entre integral e derivada. Isso aqui que eu estou chamando de integral, fzão, se liga com a derivada desse jeito. Então, por causa do teorema fundamental do cálculo, o problema de achar a área, que gera lá um limite de um somatório que a gente chamou de integral, se relaciona com o que a gente chama de antiderivada. Na prática, você quando vai calcular aqui uma integral, você não faz um limite de um somatório, um negócio que seria bizarro para fazer a conta. Você faz, na verdade, um problema de adivinhação.
por causa do teorema fundamental do cálculo, que relaciona a integral com a derivada. Para eu chegar aqui e sair daqui para cá, eu vou para a antiderivação, que é tentar adivinhar quem é que eu tinha que derivar para achar isso. Então, está aí relacionado às coisas. Quais são os próximos passos? Assim como acontece lá em derivada, a derivada tem uma definição, tem um significado e tem várias aplicações. Integral também tem um significado, que é o problema aqui de achar a área. E a partir daqui também a gente consegue ter as aplicações de integral. A gente consegue estender um pouco essa ideia aí para, por exemplo, partir para cálculo de volume. Volume de sólido de rotação. Então, existem aplicações de integral que vão sair justamente da interpretação inicial da integral. Mas não adianta a gente partir, né, para resolver problemas de aplicações de integral se a gente não souber integrar. Obviamente. Então a gente vai ter que gastar um tempo agora grande vendo o que a gente chama de métodos de integração, que é bem mais complicado integrar do que derivar, né? Derivar, mesmo que a função seja horrorosa, você tem lá as fórmulas, as regras, pode dar mais trabalho, pode dar menos trabalho, mas vai ser possível derivar. Se a derivada existir, vai ser possível derivar sempre. Integrar não. Integrar é um jogo de adivinhação. É o que a gente vai ver são os métodos de integração que dão pra gente, em determinados contextos ali, uma linha de ação para a gente conseguir fazer essa adivinhação. Não é assim adivinhar do nada, né? Você vai adivinhar a partir de métodos. Então você vai ter que olhar a função que você está querendo integrar, vai ter que desconfiar ali qual é o método que se enquadra e tentar aplicar. É bem difícil mesmo fazer isso. Não é mole não. Mas é a vida, né? Então nossos próximos passos vão ser ver os métodos de integração. E aí depois no final, quando você já estiver integrando aí o que der para integrar, aí a gente volta e começa volta nas interpretações, né? E a gente vai ver principalmente um negócio que cai nas provas, que é o cálculo de volumes. Como é que a gente tem essa ideia aqui que gerou o cálculo de áreas para fazer o que a gente chama de cálculo de volumes de sólidos de rotação? Valeu!